Havendo o número legal, declaro aberta a 19ª sessão dessa Igreja Primeira Câmara Criminal, cumprimentando os eminentes pares, o desembargador Samuel, o desembargador Tairone, o eminente procurador do Joaquim Lobato, os senhores advogados, Roberto Charles, os que se encontram aqui na tela, o Diego, o Ivaldo, o senhor secretário, os que nos assistem, que é sempre um prazer tê-los conosco, até pelo princípio da transparência, bem como a família judiciária. Consulto os eminentes pares, o eminente procurador, se nós temos habeas corpus a respeito da ata, se há alguma alteração à ata a fazer. E não havendo a declaração aprovada, agradeço habeas corpus, embargo de declaração e agravo interno, não estendo, passaremos à nossa pauta. Devo, de início, já agradecer a presença do eminente desembargador Tairone, que mais uma vez comparece aqui para dar a sua contribuição neste julgamento desta egrégia Câmara. E de logo avisando aos presentes o terceiro processo, o habeas corpus 080-0621, paciente Robinson César Ferreira, está adiado em virtude de afastamento do eminente desembargador Baima, tem um pedido de vista, e assim também como foi protocolada aqui uma petição do ilustre advogado Dr. Charles. Também o quarto habeas corpus é o 080-8799, paciente Natália, uma petição do advogado, aqui eu também estou adiando para a próxima sessão, sem retirada de pauta, Rômulo, apenas a petição para apreciação no gabinete. E o quinto, que é o habeas corpus 080-82-1051, paciente José Raimundo Salles Chaves Júnior, há um pedido também do ilustre advogado de adiamento e uma petição para apreciação desta relatoria com relação ao descumprimento da liminar concedida anteriormente. Desembargador Joaquim, eu estou fora da cidade, tratando de outros negócios, mas em prestígio a essa Câmara, eu entrei na sessão e eu peço permissão para me retirar, em que pese gostar de acompanhar até o final, porque sempre é uma lição muito grande para mim, eu aprendo muito com os debates e é muito enriquecedor. Mas eu peço, então, já que o nosso habeas corpus não vai ser julgado, peço permissão aos ilustres eminentes desembargadores para me retirar da sessão. Pois não, deferido o pedido. Um bom dia de trabalho. Bom dia, desembargador. Obrigado. Concedo a palavra ao eminente desembargador Samuel. Em relação ao terceiro processo, desembargador Joaquim. Exatamente, antes de iniciar. Eu estou convidando por impedido. Pedido. A secretaria, a anotação. O primeiro processo é o habeas 080-847723, paciente Frederico Marques Soares Costa, impetrantes, Dr. José Carlos do Vale Madeira e outros, impetrado, juiz da primeira vara de violência doméstica e familiar, relator de desembargador Joaquim Figueiredo, procuradora, eminente doutora Celene Coelho, que é pela denegação, esse o relatório em síntese. Habeas impetrado em favor de Frederico Marques Soares Costa, indicando como autoridade coautora o juiz de direito da primeira vara de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca da Ilha de São Luís, pugnando pelo reconhecimento suposto constrangimento ilegal em fase do paciente. Afirma a impetração que o paciente está a constranger, a sofrer constrangimento ilegal por conta de decisão proferida pelo juízo daquela unidade. Assevera que o acriminado responde a processo da origem por conta das condutas do artigo 129, parágrafo 9 e 147, âmbito do Estatuto Penal, onde já houve oferecimento de denúncia em 8 de 3/22, já tendo sido recebida a peça acusatória e citação do paciente, onde o mesmo já apresentou resposta apontando, entre outras matérias, de defesa inépcia da denúncia, ausência de justa causa e que o delito de ameaça não tem a devida representação da vítima, já tendo operado a decadência. A despeito disso, o juiz de origem não acatou os argumentos da defesa e recebeu a denúncia, asseverando que a vítima, quando inquirida pelo policial, expressamente consignou o desejo de que fossem tomadas medidas cabíveis. Argumento que a postura do juiz está em desacordo com a Constituição pretoriana, razão porque o reconhecimento da decadência em relação ao crime de ameaça
por este tribunal com rejeição parcial da denúncia. Aduz que a representação da vítima é condição de procedibilidade, faz outras digressões, com ela que seja reconhecida presente ordem, caráter liminar, seja decretada a suspensão da audiência, o que já ocorrera em liminar por mim deferida. Informação da autoridade coatora, a douta procuradora manifestou-se no caso que a vítima registrou a ocorrência policial e pediu a adoção das providências legais contra o suposto autor. 2 dias após a ocorrência dos fatos, como delitor, logo não há que se falar em decadência ou delito de apresentação da mesma. Faço expor manifesta-se a douta procuradora pela denegação do pedido. Foi adiado a pedido da defesa. É o que me disse relato. O ilustre advogado não me abriu para fim de registro. Desembargador Zé Joaquim, OAB 15.627, nome José Guimarães Mendes Neto. Eu não estou lhe olhando aqui, não tem áudio, não tem. Oi. Não tem o vídeo, é só áudio. Agora estou vendo aqui. Pronto. O senhor está na Câmara Criminal. Isso, perfeito. Desembargador Zé Joaquim. Agradeço, o senhor tem até 10 minutos, por favor, com a palavra, Vossa Excelência. Pronto. Bom dia a todos. José Guimarães Mendes Neto, OAB Maranhão 15.627. Sustento em nome do paciente Frederico Soares Costa. Cumprimento os integrantes dessa primeira Câmara Criminal, desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, desembargador relator Zé Joaquim, desembargador Dr. Samuel Batista, desembargador Tairone. Estendo meus cumprimentos ao ilustre representante do Ministério Público, Joaquim Lobato, aos demais advogados aqui presentes, eventuários da Justiça. Excelências, a missão, e todos nós advogados, acadêmicos, sabendo disso, que a missão de nós, advogados, é sempre criar um modo daquilo que chamamos de constrangimento epistêmico, obviamente com todo sempre devido respeito aos demais integrantes do sistema de justiça. Que quer dizer que uma preocupação que nós juristas devemos ter sempre com a interpretação dos textos. Tem um livro do autor alemão chamado Michael Stolz, que ele fala do direito não constrangido, que é exatamente a necessidade que nós advogados temos de sempre fiscalizar e buscar a literalidade do texto da Constituição para que, por exemplo, não sofra aquilo que a Alemanha sofreu nos anos 30, sérios riscos e sérios perigos que o Brasil também assim passou na década de 60, 70, até com o advento da Constituinte de 88. Venho como advogado de defesa, então, aqui, excelências, requerer para que a chacolém da primeira Câmara Tribunal, com todo o devido respeito e humildade, faça novamente a coisa certa, que é, obviamente, como sempre, julgar com responsabilidade política. A presente ordem de habeas corpus é impetrada em favor do paciente Frederico Soares Costa, como já relatado pelo desembargador José Joaquim, para fim de cessar o constrangimento legal sofrido por esse paciente. Para melhor explicar, por óbvio, eu vou dividir a minha sustentação oral em 3 momentos, onde no primeiro momento eu vou abordar sobre o problema jurídico que aqui se enfrenta nesse habeas corpus. Segundo momento, obviamente, vou tratar da argumentação jurídica desse remédio condicional. E no terceiro momento, por óbvio, por fim, farei os devidos pedidos a respeito desse remédio condicional. Excelências, o problema jurídico que aqui se enfrenta é o fato da autoridade coatora ter recebido a denúncia em desfavor do paciente Frederico Soares Costa pelo crime de ameaça e pelo crime de lesão corporal. Aqui não se discute o crime de lesão corporal. Aqui se discute, como bem relatado pelo desembargador Zé Joaquim, tão somente o crime de ameaça e a ausência da condição de procedibilidade para tanto, ou seja, a inequívoca documentação juntados aos autos que a vítima ela não só não cumpriu as formalidades necessárias para que o paciente viesse a ser investigado pelo crime de ameaça, como a vítima manifestou de forma expressa de que não queria que o réu, que o paciente, ele não fosse investigado pelo crime de ameaça. E tais documentações, inclusive, eu vou ao decorrer da minha fala mencionar os IDs, eu fiz juntada junto com os memoriais para todos os desembargadores e as suas respectivas assessorias. Então, os fatos são exatamente esses, o fato do Frederico ser denunciado pelo crime de lesão corporal e de ameaça. Aqui no habeas corpus se discute tão somente a ausência de condição de procedibilidade do crime de ameaça, conforme a exigência do artigo 147 do Código Penal. Em resposta à acusação, essa defesa apresentou esse argumento, porém a autoridade coatora negou, argumentando que a suposta vítima teria dito que teria desejo nas medidas cabíveis e de que o fato da comunicação da ocorrência ter acontecido 2 dias depois. Com a devida vênia, obviamente, a manifestação, a decisão da autoridade coatora não deve prosperar. Por conta disso, impetrou-se esse habeas corpus,
Ato subsequente, após o deferimento da liminar pelo relator José Joaquim, suspendendo a liminar, a Procuradoria de Justiça manifestou nos autos, aduzindo basicamente 3 argumentos. O primeiro, de que o fato de ter no requerimento de medidas protetivas e no boletim de ocorrência a menção expressa da vítima, de que não queria representar o paciente pelo crime de ameaça, seria fruto de erro material de digitação. Esse é o primeiro argumento trago com o devido respeito pelo representante da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão. Aduz depois precedente do desembargador Zé Juíno, desembargador do TJDFT, que é convocado com frequência ao TJ, e o fato também, um outro terceiro argumento que a PGJ apresenta, é o fato de ter registrado a ocorrência policial 2 dias após a ocorrência. Excelência, esses argumentos, por 3 motivos, não merecem prosperar. Primeiro, aduzir a fim de narrativa pela denegação da ordem, no sentido de erro de digitação, verdadeiramente é prejudicar, sobretudo, o exercício de defesa, de ampla defesa e de contraditório por parte dessa defesa. Sabemos que no direito processual penal o ônus da prova não cabe ao paciente, só que, obviamente, ainda que esse seja uma regra dentro do corpo jurídico, dentro do arcabouço normativo jurídico, ainda assim, o fato do Ministério Público dizer que isso foi tão somente um erro de digitação, deixa essa defesa verdadeiramente, não sem argumentos, mas como é que nós vamos provar que verdadeiramente não foi um erro de digitação? E um erro de digitação em um documento, em todos os documentos, como é que verdadeiramente esse erro de digitação ele pode ser levado em consideração para fins de conseguir admitir que essa primeira Câmara Criminal admita que a condição de procedibilidade foi sim preenchida, não obstante o que esteja expresso no requerimento de medidas protetivas e de boletim de ocorrência seja exatamente o contrário. A2, o precedente aduzido pelo ilustre representante do Ministério Público é um precedente que aqui a gente aplicaria facilmente a teoria do distinguish, não obstante a teoria do distinguish seja uma teoria do processo civil, mas se aplica ao processo penal aqui, sobretudo porque se é colocado um precedente quanto a uma circunstância de fato completamente contrária ao que se discute nos autos. O julgado apresentado pelo ilustre representante do Ministério Público é um julgado que verdadeiramente fala de um caso onde a vítima, melhor dizendo, representa e deixa claro o expresso de que quer representar o então paciente daquele remédio condicional, melhor dizendo, pelo crime de ameaça, o que não é o caso. Então, é um precedente utilizado para casos completamente distintos. E a 3, não tem absolutamente nada a ver o fato da vítima ter registrado o boletim de ocorrência 2 dias seguintes, 2 dias depois da ocorrência do fato, como se isso fosse uma situação que preenchesse a condição de procedibilidade exigente de forma muito clara e inequívoca no artigo 147 do Código Penal. Assim sendo, excelência, o problema jurídico que se enfrenta é exatamente esse, o fato de ter recebido uma denúncia em desfavor do paciente pelo crime de ameaça, não obstante sem a condição de procedibilidade para tanto. Segundo momento, quais são os argumentos jurídicos que esse habeas corpus a gente apresenta? O primeiro, da necessária formalidade da representação da vítima. O crime de ameaça, como se sabe, é um crime de ação pública condicionada à representação da vítima. Portanto, é imprescindível o preenchimento das formalidades cabíveis nesse caso. Sabe-se que há precedentes, tanto dessa colenda da Câmara Criminal quanto do STJ, que prescinde de maiores formalidades. Por amor ao debate, ainda que isso se entenda, prescindir de maiores formalidades jamais deve ser compreendido como superar a expressa manifestação da vítima pelo não interesse da representação ao crime de ameaça em desfavor do paciente, como é o do presente caso, desembargador José Joaquim. O segundo argumento jurídico que se apresenta é exatamente esse, a manifestação expressa da vítima, e aqui eu faço menção aos IDs que a vítima falou isso, é o ID número 24865956. Eu fiz, repito, chegar, desembargador Samuel, às vossas assessorias, não só os memoriais, mas também os documentos que substanciam a argumentação jurídica traga por essa defesa nessa sustentação oral e, obviamente, apresentada nos memoriais. Terceiro argumento, a vítima ela tinha conhecimento da necessidade de representar a vítima. Então, não há o que se falar que isso é uma formalidade jurídica que verdadeiramente a vítima não tinha interesse ou mesmo não tinha conhecimento para fins de poder representar o paciente, ora aqui, impetrante desse habeas corpus. A vítima tinha conhecimento. Isso tanto está no boletim de ocorrência também apresentado a vossas excelências, desembargador Tairone, como também está descrito nos autos pela própria autoridade coatora. E o quarto argumento jurídico, já aqui aproximando para o fim da minha sustentação oral, da decadência do direito de representação contra o crime de ameaça. A gente sabe que a decadência acarreta a extinção da punibilidade, sem inequívoco, não preciso aqui traçar melhores esclarecimentos sobre o Instituto da Decadência. Acontece que
Por que que aqui o crime de ameaça ele é preenchido pelo Instituto da Decadência? O boletim de ocorrência é do dia 12 de julho de 2021, ou seja, o boletim de ocorrência é o conhecimento por parte da vítima de que aquele fato delituoso foi cumprido por determinada pessoa. Então, verdadeiramente, teria 6 meses para representar, para cumprir a exigência do artigo 147 do Código Penal. E esse preenchimento não houve, não obstante a denúncia do dia 8 de março, ou seja, 8 meses após, tenha vindo denunciando o paciente pelos crimes pelo crime também de ameaça. Repita-se, aqui se discute tão somente a rejeição parcial... Vossa Excelência tem 1 minuto. Tá, Para a tranquilo. conclusão. Obrigado por ter avisado. Aqui se discute tão somente a rejeição parcial da denúncia, e aqui, não obstante os precedentes aplicáveis ao caso, e aqui vários julgados da primeira Câmara Criminal, inclusive, aproximo para os pedidos, requer-se, portanto, excelências, desembargador Samuel, desembargador José Joaquim, desembargador Tairone, para que no mérito, obviamente, se conheça do presente ordem de habeas corpus e que no mérito seja parcialmente rejeitada a denúncia ministerial em razão da ausência de condição de procedibilidade da ação penal, considerando que não houve representação da vítima quanto ao crime de ameaça, portanto, violação de forma clara, inequívoca do parágrafo único do artigo 147, cumulado com o artigo 38 e 39 do Código de Processo Penal. Agradeço a Vossas Excelências pela atenção e fico à disposição para maiores esclarecimentos. Muito obrigado. Doutora Procuradoria, eminente procurador Joaquim Lobato. Bom dia a todos, senhor presidente, doutor Joaquim Figueiredo, senhor desembargador Tairone, doutor Samuel, ilustre advogado que se encontra ainda na tribuna. O Ministério Público, através da doutora Selene, emitiu um parecer que consta nos autos, no qual ela apresenta os argumentos diversos do doutor Joaquim Figueiredo, nobre relator e presidente dessa sessão, diversos do que foi narrado na tribuna e também o que consta nos autos. Por quê? Porque a vítima, quando esteve na delegacia, conforme mencionado, ela disse expressamente que deseja que seja tomada todas as providências cabíveis contra o acusado. Interessante nesse caso, senhor desembargador, é que o senhor Frederico cometeu o crime de lesão corporal, violência doméstica contra a mulher e o crime de ameaça. E ele está tentando apenas retirar da denúncia o crime de ameaça, cuja denúncia, doutor Samuel e doutor Tairone, foi recebida pelo juízo competente. E para mim não me alongar muito, que tem o parecer da doutora Selene muito bem feito, por exemplo, bem elaborado, consta nos autos, ela junta doutora Selene nos autos, junta uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, na 5ª turma, julgado recentemente. E lá, nesse julgamento, diz claramente que, vou só mencionar esse trecho, no caso concreto, ao procurar a delegacia de polícia, a vítima prestou o termo de declaração em que confirmou seu desejo para que o recorrente responda na justiça pública pela ameaça, feita como roga que ele não retorne mais para sua casa, pois certamente irá se vingar de ter sido preso. Doutor Joaquim, essa decisão da 5ª turma, ministro Félix Fischer, de 2020, é exatamente a situação que nós estamos vivendo, que está no parecer da doutora Selene. Mas lá na frente, já concluindo, ela diz também que no termo de declarações da vítima, a ofendida, a vítima, diz que deseja que sejam tomadas as medidas cabíveis. Logo, nesse aspecto, resta acertada a decisão ora atacada ao receber denúncia quanto aos 2 crimes de ameaça e de violência doméstica. E, por fim, concluindo, Vossa Excelência também citou esse trecho no seu relatório, vale destacar que, no caso que a vítima registrou a ocorrência e pediu a adoção das providências legais contra o suposto autor, 2 dias após a ocorrência dos fatos. Ora, num prazo razoável. E ela, como todas as mulheres que estão sendo vítimas desse crime atualíssimo, que antigamente ficava às escondidas, ela pretende que a justiça tenha uma solução para a situação. E percebe-se que, creio eu, o processo dele tem andamento. E essas alegações que foram feitas desde o início da defesa e agora
no habeas corpus, ao meu ver, são matérias também que devem ser analisadas no decorrer da instrução, porque a autoria, e até o próprio advogado da defesa destaca que ele não está negando a autoria do fato, e a materialidade vai se constatar durante a instrução. Portanto, verificamos que não assiste razão à defesa, e, por isso, conhecendo o habeas corpus, deve ser negado conforme parecer de doutora Serena Coelho de Lacerda, no último dia 10 de maio. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Eminentes pares, eminente procurador, ilustre advogado, a questão posta é saber se, neste habeas, as denúncias, ora recebida, preencher os requisitos do 395, nos crimes de ameaça e de lesão corporal. A liminar concedida anteriormente tratava apenas da suspensão da audiência designada para este desiderato. Após as informações trazidas e o parecer ministerial, em análise dos autos, eminentes pares, eminente procurador, constata-se aqui, pedindo todas as vênias, de que realmente com relação ao crime de ameaça, vejamos, ele é um crime de ação pública condicionada à representação, em que pese a vítima ter dito das medidas, é clara no ID 248-65967, página 11, de que a oferida Luciana de Jesus Caldas Lopes de Assis deixou claro que não desejaria representar contra Frederico Marques. Então, vejamos como se trata de uma ação pública condicionada e para impulsioná-la perante o judiciário, há necessidade de quê? De uma representação que vai exatamente ao encontro de que ela possa daí prosseguir contra o ora paciente. Eu entendo que, no caso subexame, eminentes pares, aqui, com relação ao crime de ameaça, houve a decadência, que é um instituto que atinge aquele direito de quem não exerce no prazo de 6 meses. Quanto à lesão corporal, sim. Então, por isso que, aqui, em dissonância com o parecer ministerial, eu estou conhecendo do habeas e rejeitando parcialmente a denúncia no tocante ao crime de ameaça, porém, no crime de lesão corporal, para que dê seguimento na instrução do processo. É como voto, eminentes pares, eminente desembargador Tairone, como vota Vossa Excelência? Acompanho, Vossa Excelência. Agradeço, Vossa Excelência, eminente desembargador Samuel. Acompanho. Agradeço a Vossa Excelência. Eminente agradeço o ilustre advogado. Obrigado, Excelência. Eminente doutor Samuel, o sexto, a sustentação. Vossa Excelência, com a palavra. Habeas 080-01-429, paciente João Leão Abreu, advogado doutor Ivaldo Costa da Silva, impetrar juiz da primeira vara criminal da comarca de Imperatriz, relator eminente desembargador Samuel Batista, procuradora eminente doutora Domingas Frois, que é pelo conhecimento e denegação da ordem. Com a palavra, Vossa Excelência. Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Ivaldo Costa da Silva em favor de João Leão Abreu, alegando constrangimento ilegal por parte do juízo de direito da primeira vara criminal da comarca de Pinheiro, Maranhão. O paciente encontra-se preso preventivamente desde 26 de janeiro de 2023, por decisão da juíza da primeira vara da comarca, faço uma retificação, desembargador Joaquim, comarca de Imperatriz, nesse estado do Maranhão, dos autos do processo 77173/1998, com mandado de prisão expedido em 23 de janeiro de 2023, por suposta prática do crime tipificado no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3 do Código Penal, ocorrido no dia 25
de outubro de 1998, em que o paciente e outros mataram o senhor Juscelino de Souza. Destaca que o senhor João Leão Abreu era paciente, é nascido na cidade de Esperantina, estado do Piauí, e ainda criança veio com os pais para a cidade de Imperatriz, do Maranhão, onde cresceu e viveu até o ocorrido. Destaca ainda que o paciente é réu primário, cidadão de bem, no sentido constitucional da palavra, visto que desde que chegou à cidade de Teresina, se alistou e tem votado regularmente em todas as eleições, inclusive na última, como faz prova, cópia acostada do título de eleitor. Por derradeiro, afirma que o fato ocorrido trata-se de algo isolado na vida do paciente, que na época era bem jovem, tinha apenas 21 anos de idade. Alega que é nascido em 23 de dezembro de 1976 e nunca mais cometeu qualquer delito. Reservei-me no direito de apreciar o pleito de liminar após colher informações da autoridade tida como coautora. As informações foram prestadas e a liminar indeferida. Os autos retornaram da Procuradoria-Geral de Justiça, com parecer da doutora Domingas de Jesus Góes Gomes, a qual se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem. É o relatório, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, doutor Ivaldo Nome, OAB para fim de registro. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Ivaldo Costa da Silva, OAB-MA 17838. Muito obrigado. Excelentíssimos senhores desembargadores, em qual eu cumprimento a todos na pessoa do relator, doutor Samuel, excelentíssimo senhor procurador de Justiça, ilustres advogados aqui presentes, secretários da Justiça, bom dia a todos. Excelências, de antemão, a defesa, ora que impetrante, nós buscamos esta Corte de Justiça devido à situação fática do seu João Leão. O seu João Leão, ele participou, teve uma participação em tese, né, em um homicídio ocorrido aqui na cidade de Imperatriz em 1998. Desde então, os pais temendo pela vida dele, na época foram várias pessoas envolvidas e muitos depoimentos contraditórios. O doutor Samuel, como também a Procuradoria de Justiça teve acesso aos autos, deve ter visto isso, muitos contraditórios, a participação dele foi até de menor participação, segundo os próprios depoimentos. Os colegas dele buscaram ele já bêbado, dormindo em um bar, colocaram no carro, levaram lá para o local onde os colegas dele cometeram esse delito e também, segundo eles mesmos, ele também participou. Nós não vamos negar isso aqui, até porque está nos autos, e vamos deixar que a própria instrução mostre o que de fato aconteceu. Excelências, mas assim, o senhor João Leão, esse ato dele, doutor Samuel, foi algo isolado. Foi uma coisa que aconteceu quando ele ainda era jovem. Ele é do estado do Piauí, os pais, já tendo esse vínculo parentesco lá, enviaram ele ainda jovem para lá, para que ele pudesse lá dar seguida à vida dele. E foi o que ele fez. Trabalhou, trabalhava, inclusive daí nós juntamos a carteira dele de trabalho com vários registros, inclusive agora, nesse último, próprios colegas dele se reuniram, fizeram uma de vídeo com a gente para se informar, o próprio patrão dele com frequência nos liga para saber, fala que o emprego dele está lá ainda, que é um bom funcionário, inclusive está também aí declaração de emprego dele. Então, Vossa Excelência, por todos esses itens que são favoráveis ao senhor João Leão, que mostra que ele é uma pessoa de fato de bem, que cometeu um delito, crime, mas isso foi um fator de fato isolado da vida dele, é que nós viemos a essa Corte de Justiça para pedir aos nobres desembargadores
a concessão da ordem para que pudesse revogar a prisão preventiva do senhor João Leão. Até porque não houve, até o momento, Excelência, um fato que pudesse justificar essa prisão dele nesse momento. Ele construiu advogado na comarca do fato, ele está à disposição da justiça e assim, ao nosso ver, e também queremos a compreensão de Vossa Excelência, inclusive do procurador aqui presente, para que fosse, sim, revogada a prisão preventiva do senhor João Leão e que ele pudesse, Excelências, responder a esse processo em liberdade. É assim que nós nos manifestamos, Excelências. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. A doutora Procuradoria, ministro doutor Joaquim Lobato. O áudio de Vossa Excelência está fechado. Está aberto agora? Senhor presidente, senhores desembargadores, ilustre advogado que se encontra aí na tribuna, esse caso é um caso complexo e requer, como Vossa Excelência conhece, e o doutor Samuel, que é o relator, um estudo aprofundado. E, nesse momento, eu só tenho apenas, recebi ontem, eu estou respondendo interinamente para essa Câmara, o parecer da doutora Domingas, muito bem formulado, por sua vez. Ocorre que, como eu falei no início da minha fala, é um crime complexo, onde 3 são acusados de homicídio qualificado lá em Imperatriz e 2 já foram condenados a penas elevadas. E o terceiro, que é o senhor João Leão Abreu, ao que tem ainda no nosso parecer, se encontra foragido desde quando ele foi denunciado lá nos idos de 1989. Portanto, o que se percebe é que o senhor João Leitão está, vamos dizer assim, se evadindo de responder pelo crime de homicídio de que 2 dos seus coautores já foram condenados. Isso se verifica que houve a separação do processo, digo do relator, doutor Samuel, lá uma decisão do juiz competente. Portanto, como se trata de um crime complexo, um homicídio, como todos, grave, mas esses várias qualificadoras, nós entendemos que não há ainda a prescrição e, portanto, já concluindo, nós manifestamos para que seja conhecido o habeas corpus e, no seu conhecimento da parte conhecida, sendo denegada integralmente. É o parecer da doutora Domingas, o qual eu mantenho e reitero integralmente. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Devolvo ao ministro relator. Senhor presidente, eu vou fazer minhas as palavras do representante do Ministério Público, e esse processo, de fato, é meio complexo. Porém, há uma definição quanto ao presente habeas corpus. O paciente João Leão Abreu, ele foi citado por edital e ele foi localizado finalmente em Teresina, estado do Piauí, e encontra-se preso. Inclusive, aqui faz a menção ao juiz da comarca, prestando informações para o presente habeas corpus. Ele menciona que João Leão foi citado por edital e o processo foi suspenso em relação à sua pessoa e agora está, por certo, em andamento como é desejável. Então, nós estamos votando no sentido, conhecendo esse habeas corpus, denegando a presente ordem. Agradeço a Vossa Excelência. Votamos. Como vota o ministro desembargador Tairone.
O áudio de Vossa Excelência está fechado. Ah, perdão. Pois não. Eu não estou bem lembrado, se eu cumprimentei os colegas aí, o ilustre Cumprimentou. procurador. Eu queria reiterar, de qualquer maneira, o nosso secretário, meu amigo desembargador Samuel, e Vossa Excelência, claro, meu amigo e irmão do peito, entendeu? Nosso procurador. Meu bom dia, meus cumprimentos a todos, meu abraço. Presidente, eu acompanho o relator. Agradeço, Vossa Excelência. Eu também vou acompanhar o relator, em que pese o processo está sobrestado e, segundo o ilustre advogado, ele não tem cometido nenhum outro ilícito nesse interregno. Mas somente foi alcançado, eminente embargador Samuel, com a prisão, porque senão iria prescrever, não tem a menor dúvida. Então, diante desses fatos, eu vou acompanhar a Vossa Excelência, proclamo o resultado, unanimemente nos termos do voto do eminente relator e de acordo com o parecer, ordem conhecida e denegada, agradecendo a presença do doutor Ivaldo. Obrigado, Excelência. Até logo. O segundo é o embargo de declaração 080-43-23-59, embargante Ítalo Ravelli Assunção da Silva, em favor de o Alisson Fernando Vieira de Araújo, impetrantes doutor Caio Fernandes Mato de Souza e outro, embargado acordo ID 25433959, relator embargador Joaquim Figueiredo, procurador eminente doutor Teodoro Pérez, que é pela rejeição dos embargos. Aqui, eminentes pares, eu estou exatamente nessa esteira, eminente embargador Tairone, eminente embargador Samuel. É reiteração de matéria de que não haveria feita a extensão do Ítalo, porque, inclusive, este embargos vem no bojo de um habeas corpus do Ítalo, onde havia um pedido de extensão, que foi exatamente apreciado por esta Câmara, unanimemente, e quando não havia ali nenhuma condição do artigo 580 para aplicar aquela extensão. Então, diante de acordo com o parecer, não há omissão, não há um constrangimento, eu estou conhecendo e rejeitando os embargos. É como voto eminente, desembargador Tairone. Embargador Joaquim, Vossa Excelência me permite a palavra para fazer um esclarecimento, de fato? Embargos, infelizmente, não. Palavra eminente, desembargador Tairone. Acompanho, Vossa Excelência. Agradecimento, desembargador Samuel. Acompanho Vossa Excelência, desembargador. Agradeço a Vossa Excelência. Consulto os eminentes pares, o eminente procurador, senhor secretário, se nós temos algo a tratar, e não havendo, declaro encerrada a sessão, agradecendo mais uma vez a presença do querido irmão desembargador Tairone, prestigiando a nossa Câmara e a sociedade aqui nos julgamentos, meu querido procurador, que fazia tempo que eu não via, o Lobato, nosso querido desembargador Samuel, nosso secretário, os que nos assistem. Dou por encerrada essa sessão, desejando a todos um bom final de dia. Deus no comando de tudo.